Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma manhã de estudo na presença do Senhor. Obrigada, Jesus, por mais um tempo. Obrigada, Jesus, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigada, Jesus. Bom dia, irmão Alberto. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Que o Senhor Jesus possa cuidar de todos nós nesse dia, com muito amor. Que nós possamos estar com o nosso coração receptivo. Bom dia, irmã Marleia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que o nosso coração hoje esteja aberto, receptivo, entregue, rendido ao Senhor, em nome de Jesus. Quanto nós temos aprendido, né? Quanto o Senhor Jesus tem direcionado a nossa vida. Bom dia, irmã Carlota. Bom dia, Esther. Sejam bem-vindas à paz do Senhor Jesus. O que o Pai tem feito por cada uma de nós é digno de rendição da nossa parte, né, do nosso coração, da nossa entrega. Glórias a Jesus. Vamos orar? Vamos orar enquanto os outros chegam, enquanto os outros vão entrando, nós vamos orando. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me coloco diante do Senhor nas cortes celestiais, consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério, Pai. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir nesse ministério através da minha vida, que não seja eu a falar, mas sim o seu Espírito Santo, em nome de Jesus, a falar através da minha vida, trazendo a cada um de nós a sua palavra, Senhor, a verdade revelada no coração de cada um de nós. Pai, nós buscamos viver a tua palavra, Senhor. Que as nossas emoções, os nossos sentimentos se abafem diante da verdade da tua palavra, Pai. Nós queremos ser guiados pela tua verdade, Senhor. Guia-nos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, diante de tantas adversidades, Senhor, de tantas circunstâncias dessa vida. Guia-nos. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor. Coloca sobre cada um de nós agora, Pai, uma armadura de alta patente. Armadura das cortes celestiais, Senhor, envolvida pelo fogo do Teu Espírito Santo agora. Um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um cinturão da verdade, as botas do Evangelho da paz, Senhor, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Declaramos que estamos protegidos pelo Teu poder. Estamos envolvidas do Teu poder, Senhor. Os Seus olhos nos cuidam. O Senhor, nosso Deus, é o único e verdadeiro protetor da nossa vida. Só o Senhor tem o poder de nos proteger verdadeiramente. Cuida, Pai, de cada um de nós. Livra-nos, Senhor, de todos os perigos dessa vida. Que os nossos olhos estejam mais abertos no dia de hoje do que ontem. Que nós possamos ter a sensibilidade de discernir, Senhor, todas as situações à nossa volta, em nome de Jesus. Que toda cilada, que toda armadilha feita por Satanás, que nós tenhamos a sensibilidade e o discernimento de rapidamente entendermos o que está acontecendo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos por isso. Obrigada, Espírito Santo, por sempre estar junto de nós. Eu declaro que toda honra e toda glória sempre será do Senhor. Todos os dias da nossa vida, sempre, sempre será. Que a sua palavra nessa manhã, Pai, fale no profundo de cada um de nós, trazendo resposta de orações. Em nome de Jesus, é isso que eu oro, é isso que eu peço, Pai,
e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Repreendo todo espírito de distração, repreendo todo coração endurecido em nome de Jesus. Repreendo, Senhor, toda incredulidade, todo espírito de incredulidade eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Bom dia a todos que chegaram, né? Bom dia, Dani. Bom dia, irmã Terezinha, Janaína. Bom dia, Dilma, Meire. Bom dia, Simone. A paz do Senhor Jesus. Gilbê Divina. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer a leitura de Atos 9. Vai trazer para nós sobre a conversão de Saulo e o avanço da igreja. É muito lindo que nós vamos ver hoje, que a palavra de Deus nos testemunha, né, nos testifica, nos traz como ensino, traz os nossos olhos mais sensíveis, coloca a nossa mente diante do Pai ali de uma maneira rendida, humilde, com o coração quebrantado. Mesmo que você esteja passando por uma situação muito difícil, saiba que você nunca está sozinho, nunca estará. Deus sempre vai estar junto com você. Amém? O que nós precisamos é sempre levar tudo diante dele. Tudo diante dele. As nossas preocupações, os nossos medos, as dificuldades, um diagnóstico médico, seja o que for. Nós precisamos colocar no altar dele e falar: Pai, cuida, me ajuda, trata, Senhor. O Senhor é o meu Pai. É o único que tem o poder de organizar todas as coisas que está fora de ordem na minha vida. Amém? Ó, Atos 9 traz para nós. Atos 9 é um dos capítulos que traz para nós o relato sobre a conversão de Saulo, que depois vira Paulo, que passa de perseguidor, um perseguidor implacável, né, a um apóstolo de Cristo. E isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E também mostra a cura de Enéas, a ressurreição de Tabita, né, que é Dorcas, por Pedro, que Pedro faz essa cura, e o crescimento da igreja sob a ação do Espírito Santo. É isso que nós vamos ver hoje, tá? É um capítulo que mais traz marcas do Novo Testamento na nossa vida, tá bom? Por conta da conversão de Saulo, que é lindo que acontece. Vamos ler então, versículo 1 e 2, que diz assim, ó. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para a sinagoga da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Então, olha só o que Saulo foi fazer. Ele foi pedir um documento, uma autorização para prender o povo, para a perseguição dele ficar mais forte ainda. Foi isso que ele foi fazer. Ele foi procurar as autoridades para que eles fizessem cartas, documentos mesmo, para que ele fizesse ali uma perseguição mais implacável ainda, né? Porque ele já estava sendo maldoso, né? Para que ele fosse mais rude ainda. Então, diz assim para nós que Saulo não apenas tolerava a perseguição, ele liderava a perseguição aos cristãos. Ele liderava. Ele era o líder, ele estava à frente ali. E ele fazia o quê? Ele perseguia os cristãos para levar eles à prisão mesmo, para levar eles presos para Jerusalém. Esse era o propósito de Saulo. Então, o termo que diz em algumas Bíblias assim, respirando ameaças, né? Algumas traduções diz assim, Saulo respirando ameaças e morte, né, contra os discípulos do Senhor. A minha não, a minha diz, enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar.
entende? Que ela traz uma tradução de melhor entendimento. Então, isso significa que havia uma opressão ali. Saulo estava fazendo uma opressão na vida dos cristãos, naquele lugar. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava perseguindo a qualquer custo. Era isso que ele fazia. E ele queria as cartas para que isso ficasse com mais autoridade ainda. Esses documentos que autorizavam ele a fazer isso. Então, ele estava fazendo uma opressão no povo. Tá? A qualquer custo, ele queria prender os cristãos em Jerusalém. E quando diz aqui o caminho do Senhor, o caminho era como os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos eram chamados assim, né? De caminho, o caminho. Em João 14, versículo 6, diz isso, quando fala que Jesus é o caminho. Sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos disso. Nós sabemos que ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. Por isso, nós precisamos sempre orar, conversar com Deus, sempre em nome de Jesus. Amém? E Damasco, que aparece aqui para nós, era uma cidade com grande comunidade judaica. Então havia sinagogas ali em Damasco. E Saulo queria extrair o máximo de cristãos escondidos nela. Saulo queria entrar nessa cidade e tirar o máximo de cristãos dessa cidade e levar todos eles presos a Jerusalém. Amém? É isso que nos mostra aqui, isso que nos relata logo no início. Versículo 3. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Então aqui, um encontro sobrenatural acontece. É isso que relata na palavra do Senhor. Um encontro sobrenatural. O brilho era tão forte que Saulo caiu por terra. Aleluia. Jesus não diz por que persegues a igreja. Não, não é isso que Jesus diz. Mas ele diz a mim. Não é? Ele diz, por que me persegue? Isso revela a unidade entre Cristo e o seu corpo, que é a igreja. É isso que representa a pergunta de Jesus. Quem persegue um cristão, persegue o próprio Cristo. Amém? Glórias a Jesus. Então aqui ocorre a quebra da arrogância de Saulo. Acontece uma quebra aqui, poderosa vinda de Cristo. A arrogância de Saulo é quebrada. E ele que se achava estar servindo a Deus, né? Ele achava que estava servindo a Deus do jeito rude dele que ele estava fazendo. Não, claro que não. Ele é confrontado por Jesus, Jesus Cristo ressuscitado. Saulo pensava estar defendendo a Deus, mas na verdade não. Então Jesus aparece para ele aqui, como relata na Bíblia. Versículo 7. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Olha, então houve testemunha. Os que estavam junto de Saulo também ouviram a voz, mas não viram ninguém. Versículo 8. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Damasco, a cidade onde ele queria ir prender os cristãos. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. A cegueira física simboliza a cegueira espiritual de Saulo. Jesus o deixou sem a visão. Por quantos dias? 3 dias? Olha o número 3 de novo. Jesus o deixou sem a visão por 3 dias, para que toda a arrogância dele fosse quebrada,
para que toda a cegueira espiritual dele caísse por terra, em nome de Jesus. Então, por 3 dias, Saulo, ele entra em silêncio, jejum e quebrantamento. É isso que ele faz por 3 dias. Ele que se considerava autossuficiente, agora é totalmente dependente. Ele se considerava uma pessoa autossuficiente. E hoje ele precisava, nesse tempo aqui, ele estava precisando de pessoas para conduzi-lo. Mostra total dependência. Vejam que há enfermidades que são para a vida e não para a morte. Há enfermidades que são para a vida, para levantar pessoas, para posicionar pessoas e não para a morte. Entende? Glórias a Jesus. Vamos ler o versículo 10 agora. Versículo 10. Em Damasco, morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias? E ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se, vá até a casa de Judas, na rua direita, e procurem um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias é um discípulo comum. Ananias é um discípulo comum, mas Deus o usa de forma decisiva. Olha que coisa mais linda. Olha de novo, um homem comum sendo usado por Deus. Perceba que quando Deus chama alguém para agir, ele já preparou a outra parte. Deus chamou Ananias para agir, não foi? Mas ele já estava preparando Saulo para receber Ananias. Saulo já estava em oração. Saulo já estava rendido diante do que estava acontecendo com ele. Deus já havia quebrantado o coração de Saulo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. Então aqui Ananias está falando: meu Deus, esse homem mata cristãos. Como o Senhor me pede para ir até ele? Ananias dizendo assim ao Senhor. Versículo 14. Ele continua: E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Aqui, Ananias reluta. Com razão, né? Ele reluta com razão para fazer o que o Senhor está pedindo. Saulo era temido. Saulo era temido como caçador de cristãos. Mas Deus revela: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Então, aqui está um chamado apostólico de Saulo, que depois passa a ser Paulo. Aqui está um chamado apostólico dele, declarado. Ele pregaria aos gentios, aos reis e aos israelitas, mas ele também sofreria muito. É isso que Deus traz aqui, tá bom? Versículo 17. Então Ananias foi. Entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo.
E ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Ananias chama Saulo de irmão. Um gesto poderoso de reconciliação e inclusão. A cura da cegueira espiritual e da cegueira física é imediata. Ele é batizado e volta a comer. Aqui temos o novo nascimento de Paulo. Corpo, alma e espírito restaurados. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vocês vejam que aqui relata para nós, no versículo 18, que no mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, que é o que dava a ele a cegueira espiritual. Entende que nós oramos dessa forma? Pai, em nome de Jesus, retira todas as escamas dos nossos olhos. Nós queremos enxergar. Nós queremos ter olhos com visão espiritual. Os olhos a verem como Jesus via, com amor, com compaixão, com misericórdia, com bondade, com generosidade. Amém? Então, olha que nós também oramos com o que a palavra nos traz, com o que a palavra nos diz. E quando nós oramos diante da palavra, a nossa oração tem mais poder. Porque a palavra de Deus não mente, Deus não é homem para que minta. Então, se está escrito, o Senhor fez, assim como o Senhor fez com Saulo. Faz comigo, Senhor. Tira as escamas dos meus olhos. Dai-me a sabedoria de Salomão. Nós pedimos, nós podemos pedir e devemos pedir. Amém? Glórias a Jesus. Agora o versículo 20 diz assim, ó, de 19 para frente, né? Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é esse o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de Jesus eram o Messias. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade, dia e noite, para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Então aqui, a transformação foi radical. É isso que a palavra traz. A transformação de Saulo foi radical. Radical. Quem antes perseguia, agora defende a fé com ousadia. Era isso que ele estava fazendo. A morte de Paulo era poderosa, mas agora iluminada pelo Espírito. Ele usava o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias. Olha só, as pessoas queriam matar ele. As pessoas de Damasco queriam matar ele. Mas ele estava iluminado pelo Espírito Santo. E ele usava a palavra de Deus do Antigo Testamento para falar de Jesus, para provar para as pessoas que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Messias que o Antigo Testamento anunciava. Os judeus, então, começaram a vigiar ali os portões da cidade para matar ele. Mas os discípulos de Saulo
que depois veio a ser Paulo, tomaram de noite ele e desceram ele por um cesto, assim como diz as Escrituras, né? Então a perseguição começa imediatamente. Paulo troca de lado. E agora ele se torna perseguido. Antes ele perseguia e agora ele é o perseguido. O povo persegue. Ele escapa por um ato simples ali, mas crucial. Um cesto, cordas e mãos leais. Um cesto, cordas e mãos leais para descerem ele, sem que ele despencasse e morresse na descida. Então, grandes ministérios muitas vezes são salvos por gestos simples de mãos desconhecidas, por mãos de desconhecidos, por irmãos desconhecidos. Entenderam? Grandes ministérios muitas vezes são salvos por gestos simples de irmãos desconhecidos, por mãos desconhecidas. Amém? Glória a Deus. Versículo 26. Quantas pessoas, né? Podem vir a ajudar você, te salvar de uma situação, através de um simples gesto, mesmo que seja uma orientação, um direcionamento, uma oração. E o seu destino muda totalmente. Obrigada, Jesus. Versículo 26. Saulo foi para Jerusalém e tentou se juntar aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então, Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judeia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Aleluia. Aqui nós vimos que em Jerusalém procurava juntar-se os discípulos, né? Mas todos temiam ali, todos temiam Saulo, porque sabiam quem ele era e ainda não tinham conhecimento da conversão dele. Não tinham conhecimento de que Jesus havia o visitado e que ele tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Então, Barnabé veio e falou com os discípulos e apresentou Saulo ali aos discípulos. Então, aqui nós vemos o papel fundamental de Barnabé, o encorajador, nome que significa filho da consolação. Barnabé aqui foi uma ponte importante para Saulo e os discípulos. Então, sem Barnabé, talvez Saulo não fosse aceito pela igreja. Barnabé faz ali uma mediação de confiança entre eles. É isso que acontece aqui. Depois, aqui no versículo 31, nós vemos que após a conversão de Saulo, há um crescimento na igreja de Cristo. Há uma edificação e um temor vivente no crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está conduzindo tudo.
A palavra diz que o Espírito Santo, né, ajudava o crescimento da igreja e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. É isso. A igreja ficava cada vez mais forte com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. É isso que nós vemos. Agora aqui, nessa segunda parte, traz para nós sobre o ministério de Pedro, quando diz assim, ó: Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. E Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante e arrume sua cama. E na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Aleluia! Aconteceu um milagre público aqui, que provoca conversões em massa. Diante a esse milagre, houve uma conversão em massa. Muitas pessoas entregaram a vida a Jesus. O nome de Jesus é exaltado. Pedro não diz em nome de Deus, mas Jesus Cristo te cura. Aleluia. Obrigada, Jesus. Versículo 36. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Esse nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Aleluia, Jesus. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a ela, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros, chamado Simão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Tabita costurava para os pobres. Essa mulher costurava para os pobres. Ela fazia boa obra. Ela cuidava das pessoas. Então, o impacto da morte dela mostra como uma mulher comum pode tocar profundamente a comunidade. Ela era uma mulher comum, mas ela ajudava a comunidade. E a morte dela impactou muito a todos. E a ressurreição dela causou uma conversão em Jope. É isso, gente, que chama a cidade. Que branco que me deu. Cadê o nome da cidade? Gente, que branco. É Jope. Achei que eu estava falando errado. Em Jope. Causou uma conversão em massa na cidade dela. Por quê? Porque ela era uma pessoa comum, é verdade. Mas ela fazia o bem para os outros. Quantas vidas dependiam da costura dela? Quantas pessoas dependiam das roupas que ela costurava? Então, quando ela veio a morrer, foi um impacto muito grande, todos ficaram sentidos por isso. Então, Pedro se hospeda
com Simão, depois que faz o milagre ali. Mas Simão, o curtidor de couros, tá bom? Que por sinal representava algo impuro para um judeu, ser curtidor de couro. Isso mostra o início da abertura da mentalidade de Pedro também, preparando ali o capítulo 10 que nós vamos ler amanhã, que fala sobre a visão dos animais impuros e de Cornélio também. Amém? Glórias a Jesus. Então nós vimos aqui que Deus usa situações que parecem o fim para que as pessoas se posicionem diante dele. Aqui, a morte dessa mulher não foi para acabar, não era o fim. Como eu disse, há enfermidades que é para a vida e não para a morte. Assim como essa mulher, assim como foi com Lázaro, a doença de Lázaro não foi para a morte, e sim para a vida, para levar testemunhos, para fazer com que os descrentes se posicionem em fé diante de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. O que nós aprendemos hoje? O que nós extraímos do texto do capítulo 9 hoje? A graça de Deus alcança até os piores inimigos. A graça de Deus alcança até os piores inimigos. Aleluia, irmã Sônia, é isso mesmo. Ele quer nos usar com aquilo que nós temos, para o nome dele ser glorificado, e o que nós temos é suficiente, a fé. Se nós temos fé, nós somos uma pessoa comum com fé, e quem opera os milagres é o nome de Jesus. Milagres, sinais, maravilhas, cura, é o nome de Jesus. Ele só precisa do nosso posicionamento. Amém? Nós vimos aqui então que Saulo era o maior perseguidor e ele se torna o maior apóstolo. Glória a Deus. A igreja precisa de mais Barnabés. Pessoas que conectam, pessoas que acolhem, pessoas que acreditam no potencial dos outros, pessoas que são pontes, que fazem pontes entre um e outro, sem se preocupar com posição, com cargo, com o que faz dentro da igreja, sem se preocupar com isso. A ação do Espírito Santo é soberana sobre a vida de todos e em qualquer ambiente. O Espírito Santo dirige conversões, dirige, é ele que convence. O Espírito Santo cura, o Espírito Santo promove encontros, o Espírito Santo promove o crescimento espiritual de uma pessoa, de uma igreja. É a ação do Espírito Santo, porque é soberano, está acima de tudo. Amém? Glórias a Jesus. Não há ninguém irrelevante para o reino. Ninguém é irrelevante ao reino. Todos nós temos importância. Aqui nós vimos Ananias, que era um homem comum, e foi colocado diante de Saulo a pedido de Deus. Nós vimos Barnabé, que conectou, que acolheu, foi ponte, fez o bem. Nós vimos a mulher Tabita, que foi usada ali para converter uma multidão da cidade de Jope. Simão, todos têm papéis decisivos. Quando Deus quer usar, é assim que é. Todos. E você? Você também tem um papel decisivo no reino de Deus.
Você só precisa estar disposta e disponível, com o coração rendido, pronta. Dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Capacita-me. Usa-me como ponte, se for da tua vontade. Usa-me, Senhor, para falar do teu evangelho. O que o Senhor quiser, usa-me. Eu estou aqui. Eu estou aqui para isso, para servir o teu reino. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deseja ser transformada por Ele. Amém? Nós vimos também que o sofrimento está ligado ao chamado verdadeiro. Paulo foi chamado para levar o nome de Cristo e sofrer por Ele. Amém? Glórias a Jesus. Se até Saulo pôde ser transformado, Saulo era um perseguidor implacável e ele passa a ser um apóstolo e levar o evangelho. Então, se até Saulo pôde ser transformado, quem você tem julgado como sem esperança? É alguém ou é você mesmo? Quem você está julgando que não tem esperança, que não tem conserto, que não tem salvação? Esse pensamento não é verdadeiro. Todos nós podemos ser transformados. Todo aquele que está perdido, sem saber o que faz, pode ser transformado. Às vezes essa pessoa só precisa de uma chance. E se essa pessoa for você, você só precisa de uma chance. Deixa Deus agir. Abre o teu coração. Clama ao Senhor. Pede para que as escamas caiam dos seus olhos, para que você possa enxergar aquilo que você não está conseguindo enxergar. Peça em nome de Jesus, para que os seus olhos se abram para o reino de Deus. Amém? Será que você se identifica mais com Ananias, o relutante? Com Barnabé, o encorajador? Com Tabita, sendo uma serva fiel? Ou com Pedro, instrumento de milagres? Com quem você se identificaria no reino de Deus? Depois você lê de novo. Busca se identificar. Com quem você se identifica? Você está sendo uma serva fiel? Você está sendo relutante? Como Ananias? Com medo? Você está sendo um instrumento para encorajar os outros? Ou você está sendo um instrumento de milagres na vida de alguém? Amém? Glórias a Jesus. E se Deus pedisse, se Deus quisesse usar você para ser ponte de reconciliação com alguém que já perseguiu a fé, você iria? Se Deus quisesse te usar? Levar você para um lugar, para uma casa talvez, para uma igreja, para uma comunidade? Para você ser ponte de reconciliação entre essa pessoa e Deus? Você iria? Mesmo sabendo que a pessoa perseguiu a fé, que ela não aceitava Jesus? Precisamos ir. Precisamos ir de todo o nosso coração. Nós estamos aqui para isso. Mesmo que esteja doendo dentro de você, vai. Mesmo que você esteja morrendo, vai. Porque através da sua dor você vai curar outros. E Jesus cura você. Amém? Jesus te cura. Jesus te levanta. Não entregue a sua dor. Não se entregue ao seu medo. Não se entregue à situação do momento. É só um momento. Vai passar. Não é para a vida toda. Vai passar. Amém? Obrigada, Jesus.
Esse capítulo nos lembra que o poder do Evangelho não apenas perdoa, mas ele transforma. Ele transforma radicalmente a nossa vida, a vida de todos. Aleluia. E essa transformação sempre vem com um propósito: servir, alcançar e multiplicar. Amém? Glórias a Jesus. Vamos orar, minha irmã. Quem sabe você é a luz que nós estamos falando aqui, nesse lugar. Não é verdade? Através da luz de Cristo que resplandece em você, você começa a levar luz onde há trevas, levar a paz onde há contenda, através do seu posicionamento, através do seu estilo de vida. Amém? Comece a olhar as pessoas com amor, com compaixão, com misericórdia, dizendo assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Se eles maltratam pessoas, clama por eles a Deus. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não precisam ser assim. Se apresenta a eles, meu Deus, em nome de Jesus. Entende que, diante de pessoas difíceis, nós precisamos nos posicionar assim a Deus, para o Senhor ter misericórdia deles. Amém? Sem que haja julgamento da nossa parte. Nós não podemos julgar, porque não cabe a nós julgar. Nós precisamos entender que não é normal o comportamento da pessoa e desejar que ela saia desse círculo que está destruindo ela mesma. Porque quem fere é porque é ferido. Quem fere os outros, quem ataca, quem agride, é porque tem muitas feridas, muitos traumas. É porque está cheio de feridas, precisa de ajuda, precisa de cura. Entende? E nós precisamos ter misericórdia. Nós precisamos ter amor por essas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Não desista. Não pode desistir. É tudo que o diabo quer. Quando você sentir vontade de desistir, ora, chora, senta no chão. Porque não tem mais como ficar mais baixo, a não ser que deitar no chão. Senta no chão, ora, clama, ora em línguas, se você ora em línguas. Se você não ora em línguas, você começa dando glórias ao Senhor. Glória, glória, glória. Santo é o Senhor, eu preciso do Senhor. Começa a clamar. Entende? Começa a pedir para o Senhor não te deixar cair, para Ele te levantar. Começa a declarar que você precisa dEle. Pai, eu preciso do Senhor. Mais do que o ar que eu respiro. Eu preciso do Senhor na minha vida, não me deixa. Não me deixa, Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu preciso do Senhor para tudo. Entende? Começa a clamar. Começa a declarar. Porque tudo que Satanás e os seus demônios quer é que a gente caia. E caia muito. E fique lá embaixo. Só que Deus não deixa. O amor do Senhor por nós é maior do que isso. Deus é maior do que todos os nossos sentimentos. Tá bom? Deus é maior do que todos os nossos sentimentos. E lembre-se que os nossos sentimentos estão na nossa alma. Por isso a nossa alma precisa ser curada. Os nossos sentimentos ficam na nossa alma. Quando o nosso espírito se eleva e nós buscamos o Senhor em espírito, a nossa alma se cala. Por isso, a oração e o jejum nos fortalece. Amém? Porque nos coloca o tempo todo na presença do Pai. Amém? Vamos orar? Obrigada, Jesus. Obrigada por mais uma manhã. Vamos orar pedindo para que o Senhor
nos use como ponte na vida das pessoas. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos na sua presença nessa hora, pelo privilégio de estarmos tão pertinho do Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença. Obrigada, Espírito Santo, pela palavra dessa manhã, que nos revela em posicionamento, em coragem. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor tem transformado o nosso coração dia após dia. O Senhor tem nos trazido a esperança de que é só um momento, é só uma fase o que nós estamos passando. Tudo passa, só a palavra do Senhor não passa. Só a palavra de Deus nunca passará. Porque o nosso Deus é eterno. O mesmo ontem, hoje e será para toda a eternidade. Esse é o nosso Pai, o nosso Senhor. Usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Usa-nos como ponte na vida das pessoas. Usa-nos, Senhor. Que sejamos servos fiéis do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, é esse o desejo do nosso coração. Queremos levar o Evangelho, sermos servos fiéis. Queremos ser usados como ponte, Senhor. Queremos ser usados para encorajar outras pessoas e até a nós mesmos, se for preciso, Pai. Nos dê coragem, Senhor. Nos dê força, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos isso ao Senhor. Que nós possamos, através do poder do Espírito Santo e do nome de Jesus Cristo, operar milagres, curar pessoas. Ó Pai, somos pessoas comuns, mas estamos com o nosso coração disposto e disponível a Te servir, Senhor. Usa-nos, capacita-nos, Senhor. Teu é o reino, Tu é a glória. Nós somos os trabalhadores, Senhor, da última hora. Nós somos os trabalhadores, Pai. Queremos trabalhar no Teu reino, ajudar na colheita, para que pessoas se convertam, Pai, entreguem a vida a Jesus e recebam a salvação. Estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-nos, capacita-nos como é a Tua vontade, Pai. Nós estamos prontos. Sabemos que é o Seu Espírito Santo que nos dá todas as palavras a serem ditas quando for preciso. Então estamos prontos e confiantes. Que toda escama caia dos nossos olhos em nome de Jesus, para que os nossos olhos estejam abertos e sensíveis, Pai, ao mundo espiritual. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dai-nos um coração humilde e quebrantado, assim como o de Jesus. Obrigada, Pai. Consagramos ao Senhor a nossa vida, o nosso trabalho do dia de hoje, todas as nossas responsabilidades, Senhor, todas as decisões que temos para tomar no dia de hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus, esteja junto de cada um de nós. O Senhor é onipresente, onipotente, onipresente. O Senhor está em todos os lugares. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Eu sou dependente do Senhor totalmente. Nada posso fazer sem o Senhor. Eu não posso nem respirar se o Senhor não me der autorização, se o Senhor não estiver comigo.
Em nome de Jesus, Pai, fortalece-nos em fé. Dai-nos força e coragem para o dia de hoje. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela verdade da Tua palavra a nós revelada. Agradecemos por poder ouvir, por termos entendimento. Dai-nos, Senhor, a sabedoria. Enche-nos, Senhor, com a mesma sabedoria de Salomão, de Estevão. Dai-nos, Senhor, sabedoria para diante de todas as situações, meu Pai. Através da sua sabedoria, nós termos o posicionamento, a direção daquilo que é melhor que seja feito. Através da sua instrução, Pai, e não das nossas emoções. É isso que eu te peço, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. É isso que eu declaro sobre a vida de cada um de nós. Sabedoria vinda dos céus sobre a vida de cada um de nós. A mesma sabedoria que o Senhor deu a Salomão e a Estevão. Derrama sobre nós agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu oro, Pai, é isso que eu te peço. No nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde e te proteja. Que Ele te conduza durante todo esse dia. Mesmo sendo um dia que para você pode ser um dia difícil, cheio de obstáculos. Saiba que você não está sozinho. Amém? O Senhor está com você, Ele está te conduzindo, Ele está te guiando, te levando para lugares onde você precisa estar. A viver diante de situações que pode ter certeza que se é uma situação difícil, é porque você precisa aprender. E se você disser assim, mas de novo eu estou passando pela mesma situação, é porque você não aprendeu da última vez que você passou. Então algo precisa ser mudado, algo precisa ser modificado diante do seu posicionamento nessa dificuldade específica. Entende? É porque quando foi da outra vez, você não aprendeu, então a situação voltou para que você seja moldado, transformado. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Deus abençoe. Tchau.